Oi, gente, bem-vindo, bem-vinda ao episódio de hoje, a essa dose a mais de conhecimento sobre a mente humana, essa coisa maravilhosa, desafiadora, apaixonante. E o tema de hoje tá entre os mais pedidos: a mãe borderline e a mãe narcisista. Pois é, tem gente que diz que mãe é tudo igual, só muda de endereço, mas o fato é que mãe, cada um tem a sua. Só que tem o seguinte: tudo o que a gente vai apresentar hoje é uma generalização, ok? Quer dizer, o que a gente vai apresentar não se aplica detalhe por detalhe a todos os casos de mães com esses transtornos. E também não é um conteúdo que vai servir como um diagnóstico definitivo da mãe de seu ninguém, ok? O foco do canal é a psicoeducação. Beleza? É educar as pessoas sobre como funciona a mente da gente, das mais saudáveis às mais complicadinhas. Vamos lá, então. Para começar, os problemas básicos do transtorno borderline, independente da pessoa ser mãe ou não, geralmente são os seguintes. Primeiro, emoções extremas que a pessoa tem dificuldade de lidar. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a pessoa, para tentar regular essas emoções, ela adota comportamentos disfuncionais, como comer em excesso, se cortar, se envolver em relacionamentos sexuais inapropriados, ou seja, com muitos parceiros ou sem proteção, ou então o abuso de substâncias. Terceiro, o medo excessivo de abandono. Quarto, a baixa autoestima e a sensação de não ser amado. Quinto, a pessoa, em certos casos, ela vai procurar amor e carinho em pessoas inapropriadas. Quer dizer, ela quer tanto ter amor e atenção que aceita uma pessoa casada, ou então uma pessoa que tem problemas evidentes com drogas, ou uma pessoa envolvida com crime, enfim, quem aparecer tá valendo. Sexto, dificuldade de ficar sozinho, justamente por conta dessa carência toda, desse vazio que precisa ser preenchido. Sétimo, a pessoa se sente inadequada para atender às responsabilidades normais da vida adulta. E por quê? Porque ela não controla as emoções, ela se frustra com tudo, ela é impulsiva. Ao mesmo tempo, ela tem medo de ser rejeitada. Só que as pessoas começam a dar no pé. Percebe? Então, ela tem muita dificuldade de lidar com a estabilidade e a tolerância que a vida adulta requer da gente. Oitavo, falta de relações de objeto inteiro. E o que danado é isso? O termo relação de objeto inteiro é um termo formal para se referir à capacidade que a pessoa tem de ver a si mesma e de ver as outras pessoas de uma maneira completa, multifacetada, de uma maneira realista e de uma maneira estável. Quem não consegue fazer isso, e é o caso do borderline, vai ver as pessoas como totalmente más ou totalmente boas, sem nuances. Então, ela idealiza uma pessoa e, às vezes, basta uma contrariedade boba para ela passar a ver essa pessoa como o demônio, a mula sem cabeça, e não querer mais saber dela. Ok, mas então quais são os problemas mais comuns de se ter uma mãe assim? Bom, geralmente o borderline tende a ter dificuldade em se organizar suficientemente bem para atender a algumas das exigências da vida adulta. Isso a gente viu. Então, essa mãe vai colocar o foco dela nos problemas emocionais que ela vive, ou vai ter dificuldade de se organizar para, sei lá, para pagar imposto, ou então para poupar dinheiro para o futuro. Ela pode também ter dificuldade para terminar projetos que ela começa, então ela vai começar a reformar a casa e não vai terminar nunca, ou vai ter dificuldade de manter a casa limpa e organizada. Enfim, tem uma parte dela que é meio adolescente, impulsiva, que nunca vai amadurecer, especialmente no que diz respeito às emoções. Então, a dificuldade da mãe borderline em se organizar significa que ela pode esquecer
compromissos importantes, como levar os filhos para consulta no dentista, ou para lembrar de pegar essas crianças na hora certa na escola, ou para planejar coisas com antecedência. Ela vai muito assim no supetão, no improviso, e por isso essa mãe geralmente é melhor em fazer as coisas espontaneamente, sabe, com base nos desejos do momento. Então, de repente, ela tem vontade de levar os filhos para tomar sorvete. E aí vai todo mundo. É claro que existem exceções, mas no geral, a mãe borderline vai ter dificuldade com coisas que requerem planejamento, constância, porque ela é muito impulsiva. E essa dificuldade com o planejamento, meu querido, minha querida, ela pode se traduzir numa incapacidade ou numa falta de vontade de manter um horário consistente para as coisas dos filhos, como refeições, ou então em ter uma hora certa para ajudar os filhos com a lição de casa, ou para dar banho, ou para botar para dormir. Agora tem o seguinte, uma mãe borderline, ela pode ir para outro extremo, ela pode ser tão obcecada com tudo isso que ela vai dar conta sim, mas porque aquilo é o mundo dela. Então, quando uma pessoa borderline preenche seu vazio interior com algo como uma profissão, por exemplo, ela vai ser a melhor profissional naquela área, porque ela é obsessiva com aquilo. Então, né, ela pode ser excelente dona de casa, sim, se aquilo preencher o vazio existencial que ela carrega. Agora, ai de quem interferir nesse papel, porque ela vai ter pavor de que tirem isso dela. É o medo do abandono, pobre de quem se intrometer. E assim a gente vem para a questão das emoções, porque a mãe borderline, ela pode ser emocionalmente muito instável, ela pode sofrer de ansiedade e de depressão graves, ela precisa de uma segurança excessiva sobre o amor dos filhos em relação a ela. Então, como essa mãe ela é muito insegura nessa área e tem também aquela tendência para achar que as responsabilidades normais de um adulto são muito estressantes, então muitas coisas cotidianas que as outras mães tiram de letra, como um filho que chega em casa com um joelho esfolado, pronto, essas coisas podem parecer uma emergência emocional para a mãe borderline, ou então um fardo enorme, uma coisa que ela cuida se reclamando muito, entende? Então, essa mãe, ela pode ser emocionalmente grudenta com os filhos, né? Em alguns casos, ela transforma esses filhos em companheiros dela. Ou vai usar essas crianças como substitutas emocionais de um marido que seja meio distante em relação a ela. Então, em algumas situações, pode haver uma inversão de papéis em que as crianças se encontram, por exemplo, acalmando a mãe, em vez do contrário. Essas crianças podem se sentir também menos bem cuidadas ou menos amadas do que os amigos, porque elas é que precisam demonstrar afeto e consideração demais. Outra consequência é que a mãe pode ser muito competente em fazer só as tarefas que ela gosta. Então, se ela gosta de fazer compras, os filhos vão ter muitas roupas novas, mas as notas deles podem ser péssimas se ela não gostar de ajudar nas tarefas da escola, por exemplo, e se não tiver um outro adulto para fazer isso. E mais, como a mãe nunca cresceu completamente, ela não consegue ensinar os filhos a serem adultos independentes. Isso mesmo. Então ela pode, de uma forma sutil ou de forma escancarada, resistir ao fato de que os filhos estão crescendo e de que eles estão se tornando independentes dela. Daí, à medida que as crianças amadurecem e começam a deixar o ninho, ela pode se sentir abandonada e começar a fazer os filhos se sentirem culpados por deixá-la. Pois é, vamos ver agora, então, a mãe narcisista. E para não ficar um episódio muito grande, a gente vai focar só na mãe exibicionista, ok? Porque tem também o narcisista encoberto, que é um perfil menos comum, mas isso fica para outro dia. Então, quais são aqui os problemas básicos do subtipo exibicionista? Bom, esse tipo de narcisista vai apresentar, primeiro, um egocentrismo extremo. O mundo gira em torno dele, então ele vai ter um desejo enorme de ser o foco da atenção e da admiração de todo mundo o tempo todo, porque ele tem uma necessidade constante de receber validação externa, de se sentir especial. Segundo,
Geralmente ele tem uma preocupação maior com a aparência das coisas do que com a substância. Então ele pode até não ser obcecado com a própria aparência, se não for uma pessoa bonita, mas pode querer tudo bonito, tudo de marca, tudo caro, tudo importado e vai querer mostrar essas coisas para todo mundo. Tem que ostentar. Terceiro ponto, existe uma hipersensibilidade a supostos desprezos ou supostos insultos. Se alguém disser que o relatório que ele fez ficou na medida, pronto, o mundo acaba, né? Tem que dizer que ficou excelente, porque estar na média para ele é um insulto. E isso tem muito a ver com o desejo da pessoa de ganhar status, de estar por cima, entende? Quarto, o exibicionista tem a maior dificuldade em regular a própria autoestima, em reconhecer seu próprio valor sem toda essa demonstração externa de que ele vale muito. Quinto ponto, ele tem pouca ou nenhuma empatia emocional. O que importa é que ele esteja bem, pouco importando como os outros são afetados no processo de busca pelo bem-estar dele. E assim como acontece com o borderline, o narcisista idealiza ou demoniza as pessoas com quem ele convive. Geralmente, quem o bajula é santo, quem não o bajula é cheio de defeitos. E como é que isso tudo funciona na mãe narcisista? Bom, como o narcisista geralmente vê tudo em duas cores, ou preto ou branco, as mães narcisistas não compreendem que é possível existirem pontos de vista diferentes e igualmente válidos. Como resultado, provavelmente ela vai levar opiniões contrárias às dela para o lado pessoal e vai se sentir criticada quando os filhos expressarem opiniões diferentes do que ela pensa. E isso aí. Ela também é propensa a interpretar qualquer forma de desobediência como se fosse um ataque pessoal. A visão dela é mais ou menos assim: se eles me respeitassem, eles me obedeceriam, o que é uma expectativa totalmente irrealista. E como os narcisistas podem não ter muita empatia emocional, essa mãe provavelmente não vai ser muito boa em se sintonizar com as necessidades do seu bebê ou em ajudar os filhos a regular as emoções deles. Em vez disso, ela vai se sentir magoada sempre que o filho rejeitar as tentativas que ela vai fazer de interagir com ele da maneira que ela escolher. Então, se ela for meio grossa ou meio agressiva ou fizer umas brincadeiras em que o filho se sinta humilhado, ele tem que fingir que não está desconfortável, senão ela fica contrariada. E tem mais. A mãe narcisista exibicionista, ela quer ser o centro da atenção e da admiração o tempo todo. Então isso pode tornar difícil para ela ceder o centro do palco para os próprios filhos, isso aí. Ela pode muitas vezes querer levar o crédito pelo sucesso dos filhos. Ela vai querer ser reconhecida como a pessoa por trás das conquistas que os filhos obtêm na vida. Uma outra coisa é que as mães narcisistas, elas costumam ser muito preocupadas com a imagem que a família apresenta para o mundo. Então, ela vai pressionar os filhos para que eles estejam sempre dentro do ideal de perfeição que ela sustenta, especialmente quando estiverem em público, porque ela está sempre muito preocupada com o que vizinhos pensam, o que os amigos da família pensam. Então, os filhos que se adequem às expectativas dela e das pessoas que ela valoriza, ponto. E as consequências para os filhos? Bom, essa mãe, ela pode ser muito crítica e muito julgadora dos erros dos filhos, tá? Ela provavelmente também vai ser hipersensível e vai se sentir facilmente ofendida por qualquer coisinha que eles façam e que ela ache desagradável. É aquela coisa, saiu da linha, então não me ama o suficiente, não me respeita o suficiente. Só que toda criança saudável vai sair da linha aqui e ali. É irreal achar que não. Ela também pode competir com os filhos pelo centro das atenções. Pois é, e pode também pressionar esses filhos a serem bem-sucedidos em áreas nas quais ela considera que são importantes, sem levar em conta as preferências deles. Então tem que ser médico, tem que ser advogado, tem que ser engenheiro, tem que ser pianista, enfim. Tem que ter sucesso na área que ela considera que vai ficar bonito para mostrar.
Outra coisa é que ela provavelmente vai se relacionar com os filhos de uma maneira instável, vai ser calorosa e cheia de elogios quando eles fizerem as coisas que agradam, e vai ficar raivosa, fria ou seca quando eles não estiverem agradando. E se ela tiver mais de uma criança, ela pode ter os preferidos ou então ver quem que está agradando mais ela naquele momento e tratar como especial, enquanto trata a outra criança como inútil. Por fim, ela pode se tornar abusiva com os filhos quando eles desobedecerem abertamente. E pode também usar a vergonha e a humilhação pública como ferramentas para punir a desobediência da criança. Ela vai fazer os filhos passarem vergonha na frente de todo mundo. Então as crianças acabam aprendendo que deixar mamãe nervosa é um horror. Para fechar, vale a pena a gente fazer um comentário. A mãe borderline, provavelmente ela vai ser mais calorosa, mais divertida e menos assustadora do que a mãe narcisista, tá? Mas ela pode acabar sendo emocionalmente excessiva, pesada, exigente e achar que as responsabilidades diárias de cuidar da criança são esmagadoras por conta das obrigações todas. Já a mãe narcisista, ela provavelmente vai ser mais organizada, embora menos empática e menos flexível. E a tendência dela de desvalorizar qualquer pessoa que a desagrade, isso pode afetar muito negativamente a autoestima dos filhos. E uma mesma mãe pode ser borderline e narcisista. Pode sim. A gente já viu que 40% das pessoas com transtorno borderline têm também traços narcisistas. E eles podem ser bem acentuados. Então, sim, uma mãe pode ser as duas coisas. De toda forma, é fundamental a gente entender que as relações familiares são complexas e que cada situação é única. O objetivo desse podcast é fornecer informações e insights, mas não substitui o diagnóstico profissional. Então, se você está sofrendo com as consequências de ter tido uma mãe muito difícil, meu querido, minha querida, procure um terapeuta para obter um apoio personalizado. É importante lembrar que você não está sozinho. Milhares de pessoas passaram por experiências semelhantes e encontraram, sim, maneiras de se curar e de prosperar. Existem diversos recursos disponíveis, como grupos de apoio, terapia e literatura especializada, que podem, sim, te ajudar a entender melhor o que você passou e a desenvolver estratégias para lidar com as consequências. Muito obrigada pelo luxo da tua companhia, da tua presença. Se você gostou do episódio, não esquece de deixar o teu like, de se inscrever no canal e de voltar no próximo episódio, porque a gente já tem encontro marcado. Um beijo no teu coração. Valeu demais!